Primeiro grupo que eu quero falar são as mulheres cristãs. Isso foi plantado, tem sido plantado nas mulheres cristãs já há bastante tempo. Existe uma indisposição para a submissão. As mulheres cristãs, muitas mulheres cristãs, não podem sequer ouvir essa palavra. Porque imediatamente elas ficam irritadas quando ouvem a palavra submissão. Submissão ao marido, submissão ao pai. Elas ficam revoltadas só de ouvir isso e dizem, isso é machismo. É um inconformismo feminino que suspira aí os ares do feminismo ateu, que há décadas vem plantando sementes aí no coração das mulheres. As mulheres cristãs, muitas delas, sequer sonham com a ideia de obedecer o marido. Foi isso que eu falei. Obedecer o marido. Eu falei isso. Sabiam que isso existe na Bíblia? Obedecer o marido. Foi isso que eu falei. Porque é isso que a palavra de Deus diz. E mulheres cristãs levantam imediatamente os punhos quando nós enunciamos esses conceitos. Se você não é cristã, eu não vou estranhar a sua reação. Se você não é crente, eu não vou estranhar o seu modo de pensar. Porque é claro, você pertence a um outro sistema, o sistema das trevas. Mas eu vou me assustar quando eu vejo uma mulher cristã com essa reação. Porque a mulher cristã que tem essa reação, ela encarna o conceito de bébelos. Ela não pensa de acordo com os padrões celestiais. Ela pensa de acordo com os padrões do mundo. E isso tem crescido a tal ponto, é assustador, isso tem crescido a tal ponto que muitas moças, mulheres cristãs, negligenciam seus lares, dizendo, eu sou independente, eu tenho a minha vida, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu faço o que bem entendo. Negligenciam o seu esposo e seus filhos. Algumas, têm ouvido falar de várias, que têm abandonado seus lares. Abandonado seus lares. E vão sair com as amigas, passear no shopping. O marido ali dizendo, mas você tem aqui filhos e os deveres aqui todos. Eu tenho a minha vida, você não me controla, você não manda em mim. Eu aprendi nas mídias por aí afora, nos meios de comunicação, como é a mulher independente e feliz. Então é esse o conceito que eu vou encarnar. E tem chegado a esse ponto terrível. Eu faço o que eu bem entendo, ninguém manda em mim, você é meu marido, você não é meu dono. E eu faço então o que eu quiser. Tem desenvolvido essas ideias. Sei de casos tristes, de lares que se desfizeram, de casamentos que eram bons, sólidos. E quando a mulher acolheu esse pensamento, ou esses pensamentos, esses lares foram destruídos, devastados, e acabaram. O casamento acabou. Como é a mulher cristã? O que a Bíblia fala da mulher cristã? Eu vou apontar para os irmãos aqui alguns conceitos, alguns textos sobre a mulher cristã. Vou compartilhar isso com vocês, alguns desses textos são bem conhecidos, os irmãos e as irmãs conhecem. E quero destacar o seguinte, as moças e senhoras que não concordam com esses textos, ou que dão de ombros para esses textos e vivem de forma contrária a esses textos, quero destacar o seguinte, vocês, moças, mulheres cristãs, estão encarnando o conceito de bébelos. Vocês estão desprezando a palavra de Deus. E estão abraçando, em alguma medida, o feminismo ateu, que tem sido plantado no coração das mulheres e moças, e por causa disso, tem destruído casamentos, tem destruído lares, tem destruído vidas. Como é a mulher cristã? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos em Provérbios 31 um conceito muito importante. É importante destacar esse conceito de Provérbios 31. É uma característica dominante de uma mulher
temente a Deus, que nós vemos em Provérbios 31. Provérbios 31 fala da mulher virtuosa, da mulher de Deus. E há vários elementos aqui que a caracterizam. Mas existe um elemento que a caracteriza, que se destaca no texto, que é dominante. É o elemento que mais aparece no texto, que mais brilha no texto que está diante de nós aqui. Provérbios 31. Vejam a partir do versículo 10. Vejam qual é o conceito que domina aqui. Eu devo adiantar que o conceito dominante aqui nesse texto, a partir do versículo 10, é que a mulher temente a Deus, ela trabalha. Ela trabalha. Mas notem, ela trabalha para o bem da casa. Ela não trabalha dizendo, eu vou trabalhar, vou ter meu próprio dinheiro e vou ter minha independência. Não é isso. Esse é o conceito daqueles que encarnam aí a ideia de bébelos. Eu vou trabalhar, vou ter o meu dinheiro, não vou depender de ninguém, vou fazer o que eu bem entendo com o meu dinheiro. Não é isso. Essa mulher trabalha. Mas ela trabalha como uma serva da casa, da família. É por isso que ela trabalha. É claro que ela pode usar o seu dinheiro para as coisas dela também, é claro. Mas o seu alvo principal no trabalho é servir a sua casa. É fazer com que a sua casa seja suprida. É fazer com que os seus filhos e seu marido sejam mais felizes e seguros dentro daquela casa. Vejam o que diz o texto, Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Espero que os moços solteiros aqui achem logo. Veja, o seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Notem, por que não haverá falta de ganho na casa desse homem, do marido dessa mulher virtuosa? O texto vai explicar. Vejam, ela lhe faz bem ao marido, e não mal, todos os dias da sua vida. Ele se sente bem com ela. Ela não é rixosa, ela não é briguenta, ela não é uma megera. Não. Ela é serena. O marido dela se sente bem ao lado dela. O coração dele descansa ao lado dela. Assim é a mulher virtuosa. Prossigamos. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Vejam como ela trabalha e consegue ajuntar ali recursos para o bem da sua casa. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, sempre pensando na sua família. Vejam, a casa dessa mulher é limpa, não é um chiqueiro. Não, ela trabalha, ela não fica na Netflix o dia inteiro. Não fica passeando por aí, ociosa, sem fazer nada. Não. Ela trabalha intensamente pelo bem da sua casa, dos seus filhos, do seu marido. O texto prossegue. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Ela trabalha até a noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela é costureira. Ela é a costureira da sua casa. É assim a mulher virtuosa. Ela trabalha em sua casa fazendo roupas, cobertores. Ela trabalha até altas horas. À noite a luz se acende, porque ela está trabalhando ali pela sua casa. Para que a sua casa tenha mantimento, para que a sua casa tenha roupas, para que a sua casa tenha cobertores, para que seus filhos sejam vestidos. Ela trabalha, ela se envolve nisso. O texto diz na sequência. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua.
atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão em suas obras. Há várias características da mulher virtuosa aqui, mas a dominante é essa. Ela trabalha com as próprias mãos pelo bem da sua casa. Ela trabalha arduamente para que a sua casa funcione bem e tenha suprimento. Por aí afora, quando o feminismo surgiu, nos primeiros escritos que começaram a se proliferar nos Estados Unidos, disseram o seguinte, afirmaram o seguinte: olha, a mulher é a primeira pessoa que é oprimida no sistema que nós vivemos. Ela é uma prisioneira da sua casa, uma escrava, oprimida ali, tendo que trabalhar ali na sua casa. Então ela precisa se libertar disso. Ela tem que sacudir esse jugo dos seus ombros. Porque ela é isso, ela é uma escrava dentro de casa, sendo oprimida por esse sistema que existe aí, que foi implantado aí, e que a faz sofrer tanto. É o oposto. Dizem que Provérbios 31, se apresentado a essas pessoas, é algo mau, algo indesejável. E muitas mulheres cristãs acolheram esse conceito de trabalhar no lar, de trabalhar pelo lar, de se dedicar aos filhos, ao marido. Isso tudo tem sido ridicularizado, negligenciado, atacado, e muitas moças e mulheres cristãs têm abraçado esses conceitos, têm desprezado o que é sagrado e adotado conceitos mundanos, entrando no eixo de pensamento de Satanás, do mundo, das feministas ateístas. Existe um outro traço da mulher cristã que as mulheres crentes aqui devem acolher. Além do trabalho pelo bem da casa, a dedicação ao trabalho pelo bem da casa, existe também a submissão humilde ao marido. Eu sei que isso causa rancor, mas eu vou dizer isso até a morte. As mulheres têm que ser submissas ao marido. É isso. As mulheres têm que obedecer o seu marido. Deus os colocou como chefes do lar, como chefes da casa. E se as mulheres não obedecerem os seus maridos, o que vai acontecer é o colapso e a infelicidade no casamento. O casamento sofrerá terríveis rachaduras e vai desabar. Infelicidade, tristeza, insatisfação, tudo isso vai marcar o lar. Quando a mulher é submissa ao marido e o marido ama a sua esposa, então o lar está em harmonia e existe felicidade e segurança ali. O apóstolo Pedro diz em 1 de Pedro 3, é uma linguagem que deixaria as feministas doentes, internadas na UTI, passando mal, tendo que tomar Rivotril. 1 de Pedro 3, 1 e 2. Vejam que diz: este é o conceito santo, este é o conceito celeste, esse é o conceito divino. Mulheres e moças, chutem na lata do lixo tudo que é contra isso. Chutem agora, hoje, joguem no lixo qualquer ideia que não se harmonize com isso. Não tenham medo. Obedeçam a palavra de Deus, ela ensina isso e vocês devem acolher isso, se são cristãs. Veja o que diz o texto: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. O texto está dizendo aqui que a mulher deve ser submissa ao marido até no caso dele não ser crente. Vocês acham isso fácil? Mas Pedro escreveu às mulheres, tendo em vista mulheres casadas com incrédulos, e dizendo: olha, sejam submissas a eles, porque essa é uma forma de evangelismo.
Se vocês forem submissas a eles, além de vocês cumprirem o que a palavra de Deus diz, vocês estarão pregando sem palavras para eles. Será um sermão silencioso. Será um sermão tácito. Será um sermão dramatizado. Eles verão o procedimento de vocês. E então serão atraídos para o Evangelho. Notem, ele não está falando de serem submissas a maridos bonzinhos, a maridos santos, a maridos exemplares, não. Ele está falando sobre serem submissas a maridos incrédulos. Vejam a sequência. Eles sejam ganhos pelo procedimento bom de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, cheio de reverência. É a postura da mulher que respeita o marido. Vejam agora o versículo 6. Vejam o que diz. Como fazia Sara. Sara, esposa de Abraão, já estudamos a vida dela. Que obedeceu a Abraão. Vejam o verbo. Sara obedeceu a Abraão. Vejam a sequência. Chamando-lhe Senhor. Meu Deus. Já imaginaram isso? Chamando-lhe Senhor. Como se ela fosse uma escrava. Ela não era uma escrava. Ela sabia que não era uma escrava. Mas ela tinha uma postura de respeito tão grande que ela se referia ao seu marido dizendo, ele é o meu Senhor. Ela sabia que não era escrava dele, sabia quem era a escrava, ela tinha uma escrava Agar. Ela cuidava ali da sua casa, tinha ali voz naquela casa, nós sabemos, nós aprendemos a história dela. Mas a postura dela era uma postura humilde ali. Ela chamava, ela se referia ao seu marido como seu Senhor. Isso é palavra de Deus. Não gostei, lamento, só tem essa. Esse é o conceito santo. Esse é o conceito espiritual. Esse é o conceito celeste. Claro, talvez as mulheres aqui não devam chamar seu marido de Senhor. Eu não me sentiria muito à vontade se a minha esposa me chamasse de Senhor. Mas a postura da minha esposa em relação a mim, no trato dela comigo, tem que ser essa. Me considerando Senhor da casa, Senhor da família, chefe da casa, chefe da família, Senhor dela, Senhor dos filhos, Senhor das filhas. Essa deve ser a postura. Você, mulher, deve olhar para o seu marido e considerá-lo seu Senhor. É isso. Pastor, isso é muito atrasado. Esse texto tem 2000 anos. Esse texto é tão atual quanto o jornal de hoje cedo. Você, mulher cristã, deve chutar, mais uma vez eu vou repetir isso, chute na lata do lixo qualquer conceito que vá contra isso e considere o seu marido o seu Senhor. Não importa se ele é crente ou incrédulo, não importa se ele é santo ou não é, não importa se ele é perfeito ou não, nada disso importa. Importa o fato de que ele é seu marido e você deve considerá-lo seu Senhor e ser submissa a ele. O texto diz, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Esse será o resultado dessa postura. Haverá serenidade dentro do lar. E falando em serenidade, existe mais um traço da mulher cristã. Um traço que tem desaparecido. Esse traço aparece nos versículos 3 e 4 do texto que está diante de nós. O primeiro traço da mulher cristã é o trabalho pelo bem da casa. Esse é o primeiro traço. Ela vai trabalhar pelo bem da casa. Não vai ficar dormindo o dia todo, não será preguiçosa, não ficará na Netflix o tempo todo, nas redes sociais o tempo todo, não. Ela vai trabalhar pelo bem da casa. Se trabalhar, não vai trabalhar para si mesma, dizendo eu quero ter independência e meu dinheiro para fazer o que eu quiser. Não. Fazer minhas viagens, meus passeios, comprar minhas bolsas. Não. Ela vai trabalhar pelo bem da casa. Esse é o primeiro traço. Segundo traço, a submissão humilde ao seu marido. É assim que tem que ser a mulher cristã. Terceiro traço, ela tem que ser serena. Serenidade. Ela não pode ser briguenta, emburrada. Emburrada e de cara feia. Ela não pode ser assim. Ela tem que se vestir com as roupas da mansidão e da serenidade. Vejam o que diz o texto, palavra de Deus, em 1 de Pedro 3, versículos 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior
É com isso que as mulheres devem se preocupar. O homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É com isso que as mulheres devem se vestir. Com o traje interior de um espírito manso e tranquilo. Elas podem usar adereços bonitos, roupas bonitas? Podem. Mas esse não é o foco da vida delas. Elas não vão se preocupar somente com isso, com roupas bonitas, com bijuterias e joias. Elas não vão ter nisso o centro das suas atenções. Não vão ficar preocupados o tempo todo com essas coisas, mas vão se preocupar em vestir a roupa santa de um coração manso e tranquilo. É assim que elas serão em suas casas, em seus relacionamentos, na igreja. Essa é a mulher crente, essa é a mulher cristã. As mulheres briguentas, que vêm ralhando, ásperas, duras, palavras ferinas, mulheres assim, são mulheres que adotaram o conceito que nós aprendemos aí de bébelos. Pensam como o mundo. Os irmãos já viram a delicadeza das feministas na televisão? Já viram o espírito manso e tranquilo dessas mulheres? Já viram isso? Já perceberam as manifestações delas? Como aquilo mostra espírito manso e tranquilo? São piores do que animais. São piores do que animais, do que seres irracionais. É isso que nós vemos. E essas mulheres querem que vocês sejam assim, em alguma medida. Em suas casas, nos seus trabalhos, nos seus relacionamentos, que vocês sejam agressivas. E ataquem, e se levantem, e joguem na cara das pessoas o que querem dizer. O texto diz, não. A mulher cristã não é assim. Ela se veste de um espírito manso e tranquilo. E isso é de grande valor diante de Deus. Diante dessas mulheres não é ridículo. Mas diante de Deus é de grande valor. E é isso que importa para nós. O fato de ser de grande valor diante de Deus. Nós somos crentes. Nós não queremos agradar homens lá de fora, mulheres lá de fora. Queremos agradar a Deus. Há um outro conceito da mulher cristã que você deve encarnar sendo crente. E esse conceito está em 1 Timóteo 2, 9 e 10. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Esse outro conceito é a realização de boas obras. Mulheres cristãs devem se preocupar com boas obras, fazer o bem, socorrer os necessitados, visitar os enfermos, aconselhar as pessoas que precisam, amparar aqueles que precisam de orientação, ajuda, conforto e apoio. Elas precisam realizar boas obras. Assim é a mulher cristã. Ela se envolve com isso. Ela faz disso o seu alvo. Vejam o que diz o texto em 1 Timóteo 2, 9 e 10. Diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Esse é o quarto traço da mulher cristã. Elas têm que se preocupar com isso. Realizar boas obras. Fazer o bem àqueles que precisam. Olhar para a igreja e dizer, quem são as pessoas que estão precisando da minha ajuda? Quem são as pessoas que precisam da minha visita? Quem são os enfermos que precisam das minhas orações, da minha companhia, do meu amparo? Eu vou fazer algo para levar para essa pessoa que precisa. Eu vou fazer algo com as minhas próprias mãos para trazer algum alívio àquela pessoa que está doente. Elas vão se preocupar com essas coisas. Elas vão se ocupar com boas obras. São as mulheres cristãs. Elas aprenderam da palavra de Deus e não do mundo aí fora. Assim é a mulher crente. É assim que você, mulher crente, tem que ser. Outro traço está presente nos versículos 11 a 15. A mulher cristã respeita os limites que lhe são impostos na igreja. Há limites para a mulher cristã na igreja. E ela respeita isso. Ela não vê problemas nisso. Vejam o que diz o texto aí que estamos lendo, nos versículos 11 em diante. Diz assim, a mulher aprende em silêncio, com toda submissão, falando aqui da mulher na igreja. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O texto está dizendo aqui que a mulher não pode exercer posição de autoridade na igreja.
Nós não temos fundamento bíblico para a mulher ser uma pastora, por exemplo. As mulheres cristãs que se colocam na posição de pastoras, elas na verdade são pessoas que estão encarnando o conceito de bébelos. Elas estão desprezando o ensino bíblico e acolhendo conceitos feministas e tentando santificar os conceitos feministas, dizendo que o Senhor tem me usado. Mentira, mentira. O Senhor não age contra a sua palavra. A palavra de Deus mostra que a mulher não pode exercer posição de autoridade na igreja. Por quê? Por razões culturais? Não. O texto diz que há razões teológicas para isso. A primeira razão é a ordem da criação, diz Paulo. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. E o segundo fundamento é a doutrina da queda. O homem não foi iludido, a mulher sim. Por causa disso, por causa desses dois fundamentos teológicos imutáveis, a mulher não deve exercer posição de autoridade na igreja. Isso é machismo, chame do que quiser, é a palavra de Deus falando. Eu não posso me insurgir contra ela. Pense o que você quiser. Você acha que é machismo? É mais um rotulinho que o mundo inventou lá fora para atacar a palavra de Deus. Você não deve acolher isso. Não acolha esses rotulinhos que inventaram. Não acolha essas coisas. Não seja ingênuo. Não seja ingênuo. A palavra de Deus é clara. E se você, mulher, quer ser pastora e diz eu sou pastora, você está acolhendo um conceito mundano e tentando santificar esse conceito. E isso é errado. Mas eu tenho sinceridade, eu tenho vontade de trabalhar. Há muitas formas de você trabalhar. Essa não é uma delas. A Bíblia se insurge contra isso. A mulher cristã tem esses traços. Trabalha pelo bem da casa. É submissa humildemente ao marido. É marcada por serenidade nos seus relacionamentos. Realiza boas obras e respeita os limites que lhe são impostos na igreja. E existe mais um traço da mulher cristã. Está presente em Tito, capítulo 2. Só virar as páginas da Bíblia mais um pouquinho, você chega em Tito 2, é o último traço que eu quero destacar da mulher cristã. Tito 2, 3 a 5. Diz assim, Tito 2, 3 a 5. Quanto às mulheres mais velhas, aqui a palavra idosas, não é necessariamente idosas, mas mulheres mais velhas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. E vejam o que vem agora, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Qual é o último traço da mulher cristã? Ela ministra um ensino exemplar. Ela ensina as mais novas. Ela é uma mestra na igreja. Ela é uma mestra na igreja das mulheres mais jovens. Ela ensina as mulheres mais jovens. Essa é a mulher cristã. O que ela ensina às mulheres mais jovens? Ela ensina as mulheres mais jovens a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas ao marido. E tudo isso para que a palavra de Deus não seja difamada. Você é uma mulher cristã? Se você é uma mulher cristã, você deve pensar desse jeito. É desse jeito que você tem que pensar, não o oposto disso. E se existe algo nesses textos de que você discorda, ou se existe algo nesses textos que você não pratica, você encarna o conceito de bébelos. Você pensa como o mundo. Você despreza o ensino celestial. Qual é o resultado disso? Qual será o resultado disso? O texto que nós aprendemos de Hebreus 12, falando sobre Esaú, o texto diz que o cristão que é pornos e bébelos, ele poderá colher consequências irremediáveis dessa postura. Se você, mulher crente, não viver assim, desprezar esses conceitos que eu mencionei, não perfazer essas características em sua vida, no seu modo de pensar e de viver, você poderá sofrer consequências na sua vida, no seu casamento, na sua família e na sua igreja, consequências irreversíveis, e poderá chorar, buscando remédio para essas consequências, e não encontrar. E é o que tem acontecido com muitas mulheres.
não vivem nada disso. E, consequentemente, construíram lares, casamentos horríveis. São infelizes, terrivelmente infelizes. E essas consequências chegaram a um ponto que não podem ser remediadas mais. Então não vivam assim. Não se importem com o que o mundo diz. Nós não temos nada que ver com o mundo. O mundo jaz no maligno. E o mundo tem o seu pensamento moldado por Satanás, conforme aprendemos há pouco nos textos que lemos. Não dê crédito a essas coisas. Não abrace essas coisas. Rejeite tudo isso. Despreze tudo isso. Essas coisas não têm nada que ver conosco.